Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Na aula de hoje, nós vamos estudar o direito de nacionalidade. Nosso ponto de partida é compreendermos o que significa essa expressão nacionalidade. De forma simplificada, podemos dizer que nacionalidade é o vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a determinado Estado. É o vínculo jurídico, pois encontra previsão no ordenamento jurídico de cada país. Previsão constitucional, previsão infraconstitucional, mas é também um vínculo jurídico, pois decorre do exercício do poder soberano por parte de determinado Estado, fixando as regras para que o indivíduo seja considerado nacional daquele Estado. É a partir desse vínculo jurídico-político, ou seja, da nacionalidade, que o indivíduo passa a ser parte integrante do povo daquele respectivo Estado. Aqui também é importante lembrarmos que a Constituição deve ser analisada de forma sistemática. O direito constitucional deve ser estudado de forma global. Ou seja, diversos pontos do direito constitucional estão interligados. E para melhor compreensão e para que você tenha um conhecimento mais sólido do direito constitucional, se faz necessário esse exame global, sistemático do direito constitucional. Veja que eu utilizei a expressão povo. A nacionalidade, portanto, é o vínculo jurídico que liga o indivíduo a determinado Estado. A partir desse vínculo, o indivíduo pode ser considerado como integrante do povo daquele respectivo país, como componente do povo. Importa aqui rememorarmos os três elementos fundamentais para que nós possamos falar em Estado, para que exista Estado. Quais são os elementos essenciais para que exista Estado? O primeiro elemento essencial para que nós possamos falar em Estado é o elemento territorial, é o espaço territorial. O segundo elemento fundamental é o poder político. Poder político que vai atuar dentro daquele limite espacial, dentro daquele território. Mas falta ainda o terceiro elemento, essencial para que exista Estado. E qual é esse elemento? Povo, que indica o conjunto de nacionais de um Estado. Não existe Estado sem território. Não existe Estado sem poder político. Não existe Estado sem povo. Então, esses três elementos cumulativos são os elementos essenciais para que nós possamos falar em existência de um Estado. O elemento espacial, território, o elemento político, ou seja, o poder político que atua dentro daquele limite espacial, e o elemento humano, o povo daquele respectivo Estado, como falado. Vamos agora trazer um conceito, ainda não tão elaborado, mas um conceito já importante para você ter uma noção básica do que significa nacionalidade. O direito à nacionalidade é direito fundamental próprio do homem nacional, porque é titularizado e exercido por pessoas que mantêm um vínculo jurídico-político com determinado Estado, para considerá-las como integrantes do povo deste. Mas aqui também é importante destacar que a expressão nacionalidade, ela deriva da expressão nação, porém com ela não se confunde. Eu vou agora estabelecer para vocês a distinção entre povo, população e nação. Vamos a ela? Povo é o conjunto de pessoas que fazem parte de um Estado. É o elemento humano do Estado. O povo está unido ao Estado pelo vínculo jurídico da nacionalidade. Já a população não se confunde com o povo. População indica o conjunto de habitantes de um território, de um país, de uma região, de uma cidade. É um conceito, portanto, muito mais amplo do que o conceito de povo. Então veja que a população brasileira, por exemplo, ela engloba o estrangeiro que resida no Brasil, o apátrida que reside no Brasil. Embora ele faça parte do que a gente pode chamar de população brasileira, ele não integra o povo brasileiro. Vamos retornar? Esse conceito, como falado, é mais extenso que o conceito de povo, pois engloba os nacionais
os estrangeiros e também os apátridas, desde que habitantes de um mesmo território. Diz Marcelo Caetano que o termo população tem um significado econômico, que corresponde ao sentido vulgar e que abrange o conjunto de pessoas residentes no território, quer se trate de nacionais, quer de estrangeiros, ou como eu acrescentei, também, eventualmente, de apátridas. O elemento humano do Estado é constituído unicamente pelos que a ele estão ligados pelo vínculo jurídico que hoje chamamos de nacionalidade. Então, o elemento humano do Estado é constituído pelo povo e não pela população. Nação, por sua vez, indica agrupamento humano, em geral numeroso, cujos membros, fixados num território, são ligados por laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos. Então, se eu perguntar para vocês, o que nos caracteriza como brasileiros? O que nos faz sermos brasileiros? Falarmos português? Gostarmos de carnaval? De música popular brasileira? De futebol? Não. O que nos torna brasileiros, ou seja, componentes do povo brasileiro, é esse vínculo jurídico e político que nos liga ao Estado brasileiro. Vamos agora a um conceito um pouco mais elaborado de nacionalidade. Nacionalidade, como já destacado, é o vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a um certo e determinado Estado, fazendo deste indivíduo um componente do povo, da dimensão pessoal deste Estado, capacitando a exigir sua proteção e sujeitando ao cumprimento de deveres impostos. Alguns autores criticam a expressão nacionalidade porque deriva da ideia de nação. Veja a crítica que eu trago para vocês. Aloysio de Carvalho aponta a falta de juridicidade do termo nacionalidade, que parte da ideia de nação. Englobaria somente os indivíduos que pertencessem a determinado grupo ligado pela raça, religião, hábitos e costumes. Não se confunde com o critério jurídico de nacionalidade. Porém, o autor aponta que essa terminologia encontra-se generalizada em diversos ordenamentos jurídicos. Então, a expressão nacionalidade, ela se tornou uma expressão comum para definir aquele vínculo jurídico-político que liga o indivíduo a determinado Estado. Mas é importante, como nós vimos, não confundirmos a expressão nacionalidade com a ideia de nação. Agora eu vou trazer para vocês a divergência quanto à natureza jurídica da nacionalidade. Vou trazer 3 correntes distintas: a corrente clássica, a corrente privatista e a corrente publicista. Vamos a elas? A corrente clássica entende a nacionalidade como resultado do voto de fidelidade do súdito ao soberano, que se confunde com a chamada allegiância, que é a subordinação do súdito em relação ao soberano, um pacto de vassalagem. Não é mais o conceito atual. Em suma, todos os súditos pertenceriam ao Estado no sentido pleno da palavra. O Estado poderia deles dispor do modo mais completo, física e moralmente. Então a ideia clássica aqui é de subordinação, de vassalagem, subordinação feudal do indivíduo em relação ao seu soberano. Já a segunda corrente privatista define nacionalidade como resultado de um contrato bilateral e sinalagmático celebrado entre o Estado e as pessoas que formam a população dele. Resumindo, a nacionalidade é uma relação jurídica contratual entre o Estado e os seus nacionais, que impõe obrigações recíprocas às suas partes. Já uma terceira corrente, publicista, defende a nacionalidade como resultado da organização do poder político, que não é recoberta de natureza contratual. Sumulando, a vontade particular só intervém nos problemas da nacionalidade no caso excepcional da naturalização. Mesmo nesta contingência, a vontade privada
não colabora com a do Estado para a constituição da nacionalidade. A vontade privativa é o elemento desencadeador da vontade estatal, a qual compete unicamente estabelecer o vínculo da nacionalidade. Terceira corrente é a corrente que tem prevalecido. Definido o conceito de nacionalidade, sua natureza jurídica, os apontamentos críticos que nós fizemos, agora nós vamos analisar as espécies de nacionalidade. Doutrinariamente, se fala em duas espécies de nacionalidade: nacionalidade primária e nacionalidade secundária. Nacionalidade primária, também chamada de originária ou de origem, é aquela que resulta, decorre do nascimento, a partir do qual, através de critérios dos mais distintos, sanguíneos, territoriais ou mistos, será conferida ao indivíduo. Já a nacionalidade secundária, chamada também de adquirida, derivada ou por eleição, alguns falam ainda em nacionalidade por opção, é a que se adquire por vontade própria, após o nascimento, em regra pela naturalização. A doutrina, portanto, aponta essas duas espécies de nacionalidade, primária e secundária. Nós vamos examinar cada uma dessas espécies de nacionalidade. Lembrando aqui que a nacionalidade primária, ela pode adotar, a depender das regras estabelecidas na Constituição de cada país, nas normas infraconstitucionais, os critérios mais diversos. Pode adotar o critério do ius soli, ou seja, o critério da territorialidade, o critério do ius sanguíneo, ou mesmo um critério misto. Vamos, portanto, examinar cada uma dessas hipóteses. Como dito, os critérios de atribuição de nacionalidade originária são basicamente dois: ius sanguinis e o ius soli. Aplicando-se ambos a partir de um fato natural, qual seja o nascimento. Então, ambos os critérios têm como base um fato natural, qual seja o nascimento. O primeiro critério, ius sanguinis, origem sanguínea, indica que será nacional todo descendente de nacionais, independentemente do local de nascimento. Então, o critério aqui é origem sanguínea. Será considerado nacional, portanto, todo o descendente de nacionais, independentemente do local de nascimento. Eu já faço desde logo um destaque. Importante observar que a Constituição de 88 não adotou esse critério puro, o ius sanguíneo ou ius sanguinis puro, exigindo-se sempre algum outro requisito, como nós vamos analisar. Sempre, porém, deve estar presente uma relação de contemporaneidade entre a condição jurídica do ascendente e o momento do nascimento. Ou seja, aquele deverá ser brasileiro nato ou naturalizado à época do nascimento deste. Então, o critério do ius sanguinis exige essa relação de contemporaneidade. No momento em que o indivíduo nasce, o ascendente deve ser nacional. Nato ou naturalizado, mas deve ser nacional. Então, exige-se essa relação de contemporaneidade. Segundo critério, ius soli. Por esse critério, será nacional o nascido no território do Estado. No nosso caso, nascido em território brasileiro, independentemente da nacionalidade de sua ascendência. A Constituição brasileira adotou esse critério em regra. Então, faça desde logo um destaque. Portanto, qual o critério adotado em regra para que o indivíduo seja considerado brasileiro? O critério do ius soli. Esse é o critério regra para que o indivíduo seja considerado
brasileiro, bastando, para tanto, que ele tenha nascido em território nacional, pouco importando os seus ascendentes. Nós vamos analisar o que a Constituição traz, as hipóteses que a Constituição estabelece, regra e exceções. Mas já deixo destacado que esse critério, ius soli, é a regra no nosso sistema jurídico constitucional. A Constituição brasileira adotou em regra. Aqui uma observação. O Brasil não adotou o critério do iure matrimoni, ou seja, não é possível a aquisição de nacionalidade brasileira decorrente, pura e simplesmente, do casamento civil com brasileiro. Nós vamos fechar esse bloco, voltamos no próximo bloco, analisando os critérios exigidos pela Constituição brasileira, exigidos pelo nosso sistema jurídico.